Bom, pessoal, agora a gente vai falar com o Vitor Murilo Marcelino Dias. Ele é analista do Banco do Brasil, Scrum Master da sala de IA para imagens. Muito obrigado, Vitor. É com você. Valeu, eu que agradeço. Fala, galera, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou muito feliz aí de estar com vocês nessa noite. E, antes de tudo, eu quero parabenizar cada um por ter aceitado esse desafio e tirar algumas horas aí do seu dia, do seu final de semana, para se debruçar sobre esse tema aí tão difícil, tão complicado, como esse aí da pandemia e dos seus impactos econômicos. A gente está aí com mais de 1.200 mortes por dia e milhares de pessoas desempregadas, então o esforço e a dedicação e a disponibilidade de cada um é realmente fantástico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre visão computacional, mas eu gostaria, primeiramente, de me apresentar. Meu nome é Vitor, como já bem disse o nosso colega Marcos. Eu sou formado em ciência da computação e trabalho na área já há 15 anos. Tenho especialização em Big Data, Data Science, sou funcionário do Banco do Brasil desde 2009 e trabalho na diretoria de tecnologia desde 2010. Hoje eu sou Scrum Master da sala de inteligência artificial para imagens, onde eu estou trabalhando aí há cerca de 2 anos. Antes disso, eu tive alguma experiência nas áreas de Data Warehouse e Big Data. Como eu estava dizendo, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre visão computacional aplicada aí de maneira mais específica a documentos digitalizados. Vou falar um pouquinho de algumas técnicas, ferramentas e desafios que a gente tem no nosso dia a dia nessa área interessante, mas bem desafiadora. Quero que vocês reparem nisso. Esse é o olho humano. É uma ferramenta fantástica. Quero que vocês percebam os detalhes da íris, da pupila, das veias, mas como que a gente conseguiu chegar nesse ponto de ter uma ferramenta tão especializada? Isso aí começou há bilhões de anos, bilhões de anos, quando algum organismo microscópico, uma bactéria, desenvolveu uma pequena mutação em alguma das suas células que tornou essa célula sensível à luz. E por conta disso, ele adquiriu uma vantagem competitiva. Ele começou a ter mais facilidade para se alimentar e para se defender. Hoje, cada um de nós tem um sistema extremamente complexo e evoluído, composto por nossos olhos, pelo receptor no cérebro, nosso córtex visual, e cada um desses órgãos, projetado geneticamente para nos ajudar a fazer coisas simples, como atravessar a rua ou ver televisão. Agora, se eu perguntar para vocês, o que é isso aí? Nosso cérebro sabe imediatamente que isso aí é uma flor. Mas como? Como ele sabe disso? Ele está utilizando milhões de anos de evolução para nos ajudar a reconhecer essa imagem. A luz entra pela câmara escura dos nossos olhos, de maneira invertida, chega nos receptores que lançam essa imagem para o córtex visual, que processa essa imagem e diz, isso aí é uma flor. Mas, para um computador, a tarefa é bem mais difícil. Porque ele não tem essa vantagem que nós temos. Uma vantagem evolutiva de milhões de anos. Para a gente, é muito fácil entender que cada um desses caracteres que vocês estão vendo aí é o mesmo número, é o número 3. Mas se vocês prestarem atenção, esses caracteres, eles não são idênticos. Cada um tem uma forma e uma característica diferente. Um é mais desenhado, outro mais arredondado, outro parece que foi escrito à mão. Os pontos de luz na tela de cada um chegam nos olhos da gente de forma bem diferente. Assim, o cérebro diz, sem sombra de dúvidas, todos eles são o número 3, mas como um computador enxerga a imagem de uma flor ou de um caractere? Assim. Um computador, ele só enxerga isso. Para um computador, uma flor, ou qualquer figura em uma página digitalizada se parece com isso aí, um amontoado de números.
que representam as cores e suas posições. Para a gente, isso aí não tem significado nenhum, é só um monte de dados. A gente pode ficar aí olhando para essa página o dia todo e não vai saber o que se trata, o que tem aí. Mas, como a gente faz para ensinar um computador que todos esses dígitos que estão aí, eles significam alguma coisa que faça sentido? Para um computador conseguir reconhecer que nesse monte de número tem uma imagem específica, a gente precisa utilizar algoritmos e mecanismos semelhantes ao que o nosso cérebro utiliza. E o que tem no nosso cérebro? Qual que é a estrutura básica do nosso cérebro? Neurônios interligados numa rede infinitamente complexa. Então, vamos construir redes neurais para que os computadores entendam o que é isso aí. E vamos ensiná-los através de uma técnica chamada Machine Learning. Tá, mas e aí? Para um computador, o que é um neurônio? Como é que eles se conectam? Eu vou dar uma breve introdução. O que é uma rede neural? Neurônio, nesse nosso contexto aqui, eles são objetos que guardam um número entre 0 e 1. À esquerda, aí de azul, a gente tem neurônios de entrada, que guardam as configurações das cores dos pixels. À direita, aqui em verde, a gente tem os neurônios de saída, com os tipos de resultados possíveis. Nesse contexto, uma rede neural nada mais é do que uma função matemática, que, dependendo dos valores de entrada, vai nos dar valores de saída para determinar de forma probabilística, ele vai dizer uma probabilidade, ele não vai dar uma coisa assertiva, qual é o caractere ou objeto que a gente está analisando. Tá? Vamos pegar novamente o exemplo aí do número 3, que a gente estava vendo. Tá? Representada por uma imagem de alguns pixels de tamanho. Considere que pixel é um ponto na tela. Tá? Vocês podem notar que a resolução está bem ruim. Ou seja, tem poucos pontos na tela para retratar todas as características desse número 3. Ou a gente pode chamar de característica para chamar de features também. Cada um dos pontos nessa imagem, dentro do quadradinho, vai ser retratada como um número de 0 a 1, sendo o 0 o branco absoluto e 1 um pixel totalmente preto. Entre 0 e 1 existem os tons de cinza. Agora, preste atenção na rede neural. Não se preocupa com a quantidade de linhas, tá? Nesse exemplo, a primeira coluna, ou a primeira camada, que vocês podem ver aqui à esquerda, cada neurônio representa um pixel, com o seu determinado valor entre 0 e 1. As camadas intermediárias, aqui nesse exemplo, vão servir para, no mecanismo de pesos, pontuar ou bonificar, com operações aritméticas de soma, subtração, multiplicação, aquelas características que nos ajudem a determinar de forma correta o dígito que a gente está analisando. Até que lá no final, ali na última camada, a gente vai ter um neurônio correspondente ao dígito 3, que está marcado aí de roxo. A gente vai ter uma probabilidade um pouco maior, digamos aí de 0,7 ou 70%. Eu quero que vocês percebam que esse dígito 3, caso ele tivesse uma resolução ainda menor, a gente poderia, com alguma facilidade, confundir ele com o número 8, por exemplo. Ele tem uma bolinha em cima, tem uma bolinha embaixo, e assim, como o número 9 também, por exemplo, a gente poderia estar confundindo ele. Então, possivelmente, o neurônio correspondente ao 8 deve ter uma probabilidade relativamente alta também, como 0,2, uns 20%. Talvez o 0 também tivesse algum valor significante. Uma ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres, como o OCR, ele utiliza ferramentas como essa aí para extrair os caracteres. No Banco do Brasil, onde eu trabalho, naturalmente surgem demandas de classificação e extração de caracteres, como capturar a informação de um documento de identificação. Mas, muitas vezes, as fotografias que a gente recebe são iguais a essa aí. Imagina a dificuldade de realizar o OCR dessa RG. Note a qualidade
de pixels que esse RG possui é muito limitado. Apesar do avanço da tecnologia, a gente ainda tem um limite, que é o limite de pixels. Aquilo que a gente vê em séries aí como CSI, onde o cara para na frente da tela e fala assim, aproxima, aproxima, aproxima aqui, aproxima ali. E aí ele consegue ver a inscrição no anel do bandido, no reflexo do espelho do banheiro. Gente, isso infelizmente não é possível ainda. Uma foto muito pequena, ela possui features ou características que podem ser confundidas com qualquer coisa, impossibilitando a extração de informação. O rosto, nessa foto, pode ser virtualmente de qualquer pessoa. Também por causa dessa limitação, não é possível identificar as letras e os números desse documento. Bom, agora que a gente já teve um overview aí sobre a teoria, a gente pode se arriscar a entrar no mundo real. Um dos grandes problemas que se tem hoje em dia nas diversas empresas e órgãos públicos é a quantidade monumental de documentos físicos guardados em pasta, gaveta, estante. Eles estão em todos os lugares. Apesar de a gente estar no meio de uma revolução digital, a gente ainda carrega esse legado de anos e anos e anos de impressões, fotocópia, máquina de escrever, e o pessoal dá que imprime coisa, imprime. Tudo isso aí vai se amontoando. Esses documentos aí possuem informações que ficam virtualmente invisíveis, elas ficam escondidas. Para que a gente possa ter acesso às informações desses documentos, para que eles se tornem úteis e disponíveis para pesquisa, assim como o Marcelo falou aí, a gente precisa extrair os caracteres que estão no papel e colocá-los no computador, num banco de dados, no Solr. E como é que as pessoas fazem isso? Como é que eles tiram essas informações do papel e colocam no computador? Assim, ó, digitando. Milhares e milhares de funcionários trabalhando apenas para transcrever o que está no pedaço de papel para colocar no computador, só para isso. Pode ser um laudo, um documento qualquer, um valor de uma planilha, não importa. Galera, é um baita desperdício de tempo. Eles poderiam estar aí fazendo coisas muito mais gratificantes ou desafiadoras, mas estão lá digitando. A utilização de ferramentas de OCR, de inteligência artificial, com redes neurais, deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Mas o tipo de documento que a gente encontra aí no dia a dia, muitas vezes é igual a esse aí que a gente está vendo. É cheio de manchinha, cheio de problema. É uma cópia da cópia da cópia. Numa rede neural, cada manchinha, cada ruído desse que a gente está vendo aí, pode gerar uma interpretação errada na rede neural e prejudica a qualidade do reconhecimento de caracteres. Tá? Algumas vezes a qualidade da imagem, ela não se restringe apenas pela qualidade de pixel, pelo tamanho da imagem, mas pela situação do aparelho que gerou esse documento. Um belíssimo scanner como esse aí, colocado em cima da sua mesa, já imaginou? Olha o tamanhozinho da criatura. A gente não tem espaço para mais nada, tem que colocar a tela embaixo da cadeira. Né? Não tem espaço. Um scanner muito antigo desse aí, ou com uma superfície suja, pode gerar um documento com a qualidade comprometida pelo excesso de ruído. Cada manchinha nesse vidro aí vai transformar numa imagem lá no scanner, lá no papel. Tá? E dependendo da expertise da pessoa que estiver digitalizando, a gente pode ter um resultado como esse aí. Um documento totalmente torto. Por melhor que seja a ferramenta de OCR, ela vai ter dificuldade para extrair as linhas de forma correta. Então, para a gente ter um resultado de alta qualidade, de alto padrão, a gente precisa realizar um pré-processamento nas imagens para corrigir esse tipo de distorção. Todo documento digitalizado gera um arquivo de imagem ou um PDF. Quando você abre um PDF e consegue selecionar algumas linhas dessa forma que está aí, esse PDF ele foi gerado por algum processador de texto, tipo Word ou LibreOffice, tá? Ou ele já passou por um processo de OCR. A gente chama esse tipo de arquivo de PDF de texto. Não é necessário passar um OCR nesse tipo de documento de novo, pois a informação textual já está lá, com uma qualidade 100% garantida. Agora, se você abre um PDF e não consegue selecionar essas linhas, é porque o que você está vendo aí é um arquivo de imagem dentro do PDF. Além de corrigir a angulação da imagem, um documento, como do slide que eu mostrei aí anteriormente,
é necessário fazer o tratamento da imagem em uma etapa que a gente chama de pré-processamento. Eu vou mostrar para vocês aí alguns passos que podem ajudar vocês a conseguir uma qualidade decente no OCR. Veja essa imagem aqui. Vocês podem notar ali claramente na parte da esquerda, tá? Tem ali uma parte que você vê que é a divisão da página do livro. Bem uma região sombreada também, provavelmente devido à espessura do livro, onde a luz do scanner não chegou de forma adequada. Tá? O primeiro passo para a gente fazer uma correção é obter uma imagem, para obter uma imagem melhor, é usar um filtro para suavizar essa parte escura à esquerda, de forma que os pontos que estavam mais destacados na primeira imagem, mais granulados, agora eles ficam basicamente uma área toda cinzenta. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui está um pouquinho mais granulado, aqui é mais uniforme, tá vendo? Seguindo adiante. O segundo passo é remover essa área cinzenta da esquerda num processo que a gente chama de binarização. Esse processo ele permite deixar apenas duas cores no documento, preto ou branco, só, baseado numa média ou um limite que você informa para a ferramenta que você estiver utilizando. Acima daquele limite, acima daquela média, o pixel vai ser preto, abaixo o pixel vai ser branco. Imagine que a média aí seja 70% de 0 a 100. Então, 0 é branco, 1 é preto. Todo pixel acima de 0,7 vai ficar preto e todo pixel abaixo disso vai ficar branco. Tá? Isso é o processo de binarização. Agora, ó, vocês não estão vendo errado, não. É isso mesmo. A gente aí utiliza um filtro para selecionar apenas as regiões que possuem menos de 30 pixels. Para quê? Porque provavelmente essas regiões com menos de 30 pixels é sujeira. Tá? A imagem assim mesmo, eu negativei ela para vocês perceberem esses pontos. Isso aí tudo vai ser retirado do texto final, da imagem final, que é essa aí. A gente realiza um processo de remoção desses ruídos, subtraindo a imagem anterior da original. Tá? Realizando um processo como esse aí, a qualidade do OCR vai ser bem melhor, possibilitando a utilização dos textos para armazenamento e consulta. Tá? Assim como o Marcelo falou aí anteriormente. Agora, oi? Seguindo, quero deixar para vocês aí algumas ferramentas, tá? Para fazer as coisas que eu mostrei aqui, tá? E que a gente utiliza lá no Banco do Brasil. A primeira delas é uma ferramenta de OCR que a gente chama chamada Tesseract. O Tesseract ele é um software de código aberto, foi desenvolvido aí pela HP e foi mantido pelo Google por um tempo, por isso que está a marca do Google aí. Hoje ele está disponível no GitHub, tá? Cara, é uma ferramenta poderosa e relativamente simples de utilizar. O ImageMagick, ele serve para o tratamento de imagens no pré-processamento. Embora exista aí várias boas opções no mercado, tá? A gente usa o ImageMagick. Ele é um software livre que utiliza threads para aumentar o desempenho do processamento. A gente pode ler imagens aí de mega até na casa aí de terabytes, tá? É uma ferramenta bem poderosa. O Apache Tika. O Apache Tika, ele tem a finalidade de detectar o tipo do arquivo, o seu conteúdo, a origem dele, mais uma pancada de metadados, tá? Ele é bastante interessante. Esse Apache Tika ele já me ajudou bastante em alguns projetos, tá? Ele é escrito em Java. E é uma ferramenta excelente, ele pode ler aí mais de 1000 tipos diferentes de arquivo. E se o arquivo ele detectar que o arquivo já tem o texto nele, ele já extrai sozinho, sem precisar fazer o OCR. Para Machine Learning, existe aí um sem número de ferramentas e bibliotecas. Tá? O TensorFlow é uma das principais. Ele é um sistema para criação, treinamento de redes neurais, para detectar e decifrar padrões. Uma ferramenta realmente muito boa. Tá? Para Machine Learning, então, aprendizado de máquina, não deixe de conhecer o TensorFlow, muito bom. O OpenCV é uma biblioteca desenvolvida pela Intel, tá? Para visão computacional. Ele possui módulos aí de processamento de imagem e também de vídeos, tá? Como os recebidos através de câmeras. Possui mais de 350 algoritmos de visão computacional. Então, também considere conhecer o OpenCV, que é uma das ferramentas aí mais famosas, populares da área. E, para finalizar, para quem teve a paciência de ficar até agora, eu quero mostrar duas aplicações práticas das técnicas e ferramentas que eu mostrei. A primeira aplicação, bastante interessante,
é a função câmera do Google Tradutor. Não sei se vocês já utilizaram, basta você abrir o aplicativo, você aponta a câmera para alguma frase aí que esteja numa língua bem doida, tá? E ela dá a tradução ali como se estivesse por cima da imagem de maneira instantânea. É fantástico. E é bem interessante, tá? Eu quero mostrar agora para vocês um videozinho curtinho, tá? Que mostra a aplicação do OpenCV e do TensorFlow e reconhecimento de caracteres. Às vezes parece uma coisa muito louca, mas esse tipo de tecnologia que vocês viram aí, esse tipo de tecnologia já está disponível hoje, né? Já tem carros hoje em dia nas concessionárias aí com esse tipo de tecnologia, tecnologia que permite que o carro permaneça na faixa, mesmo fazendo pequenas curvas, tá? Se passar algum pedestre ou um carro atravessar e frear na frente, ele freia sozinho. Esse tipo de tecnologia já está aí e vai ser o futuro isso aí, gente. Tá? O carro, ele lê uma placa, decifra que está escrito ali 120, 100 por hora, 80 por hora e deixa o seu carro naquela velocidade. Isso aí é fantástico. Eu acho que os carros devem passar por uma baita revolução aí nos próximos anos e a gente vai ver tudo isso acontecer. Eu deixo a dica para vocês aí, quem se interessar por esse assunto de visão computacional, que assista a palestra do amigo Gustavo Botelho, que deve ser aí logo mais. Tá? E é isso, meus amigos. Ah, pensei que você tinha acabado, desculpa. Pode acabar. Tá, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a apresentação, que ela tenha contribuído de alguma forma, tá? Deixo com vocês aí meu contato no LinkedIn, que está aí no QR Code, é só apontar a câmera aí, tá? Deixo também meu e-mail do Banco do Brasil, vitormurilo@bb.com.br, e quero desejar para vocês aí um excelente hackathon, um final de semana extremamente produtivo, tá? E eu deixo meu abraço para vocês aí. Obrigado.